Gravando. Bom, pessoal, boa noite. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a auditoria de estoques, tá? Como é que funciona, quais são as principais questões que o auditor precisa se atentar com relação a essa conta de estoques, né? Que em muitas empresas representam um valor bem significativo dos seus ativos, né? Então, é uma das partes também que fazem aí de suma importância a auditoria, né? Então, a gente observa no decorrer das nossas aulas que a gente vai olhando aí conta por conta da importância da auditoria nessas contas, né? Quanto maior volume a gente tem em termos monetários, principalmente, e quanto maior a manipulação em termos de entrada e saída, né? Manipulação que eu digo em termos de alteração, não em termos de fraude. A gente tem aí uma necessidade muito grande da auditoria se fazer presente nessas contas de uma forma bem particular, se atentando a cada particularidade das contas, tá? Então, no decorrer aí das nossas aulas agora na P2, a gente vai ver como é que funciona essa sistemática das contas de forma mais analítica. A gente vai observar que algumas contas com valores mais expressivos são de suma importância no ato dessa conferência da auditoria, tá ok? Então, hoje a gente vai abordar essa parte de estoques. Boa noite, Jô. Bom, pessoal, o objetivo então da auditoria de estoques é, de forma primária, avaliar se os controles internos conseguem efetivamente identificar, né, se a auditoria consegue identificar os riscos dentro desses controles internos, né? Principalmente no que diz respeito à localização física desse estoque, a legislação aplicável com relação ao prazo, ao prazo de estocagem, a questão tributária, né? Se está sendo aplicado efetivamente o tratamento tributário devido para aquele produto, né? A gente sabe que nesse âmbito tributário, o Brasil é muito complexo. Cada produto tem uma particularidade, então essa é também uma grande deficiência que os auditores encontram no sentido de controle interno tributário, tá? Então, dependendo aí do grau de complexidade desse âmbito tributário, também é uma incumbência do auditor, quando ele vai fazer essa verificação de estoque, dar uma atenção nesse aspecto tributário, tá? Também com relação à documentação, que vai dar suporte a esse estoque, ou seja, a nota fiscal de entrada, né, o conhecimento de transporte, a correta classificação e adequada apresentação e divulgação nas demonstrações contábeis com relação a quantidades e com relação a valores, ok? Então, aqui eu coloquei para vocês alguns pontos chaves que a gente tem como objetivo dentro dessa auditoria de estoques, tá ok? Então, primeiro ponto que a gente precisa deliberar se refere a determinar efetivamente a existência desse estoque, né? E se existe, está em poder de quem, né? Existem algumas empresas que têm vários galpões de estoque, né? Então pode estar no galpão A, B, C, enfim. Então, após a determinação efetiva da existência daquele produto, daquele bem dentro do estoque, é a determinação da custódia, né? De onde está esse produto. Quando a gente fala em posses de terceiros, em custódias de terceiros,
A gente pode estar falando, por exemplo, de uma mercadoria do estoque em que a empresa ainda não tenha feito efetivamente o faturamento e esse bem esteja de posse de um cliente, por exemplo, né? Através de uma característica condicional, onde o cliente vai levar esse produto, vai ver se vai servir, se vai atender a necessidade dele, e no momento oportuno a empresa vai fazer esse faturamento, essa venda, enfim. É preciso se definir com quem está a custódia desse produto. Então, o auditor ele vai se atentar à existência e à posse desse estoque. Determinar se esse estoque efetivamente pertence à empresa, tá? Se ele não está alienado de alguma forma a terceiros, tá? Determinar se foram aplicados os princípios da contabilidade geralmente aceitos com relação à tempestividade da chegada desses produtos, desse estoque, com relação ali se o documento fiscal realmente dá suporte para a entrada daquele bem dentro do estoque, tá? Então, esse também é um objetivo que o auditor tem quando ele vai fazer o desempenho da auditoria nessa parte de estoques, tá? Determinar se o estoque pode estar penhorado ou alienado por algum bem. E determinar se estão corretamente classificados nas demonstrações financeiras, nas demonstrações cabíveis e se tiver alguma necessidade, se existem notas explicativas acerca de alguma particularidade que o estoque possa conter, né? Então, quando a gente fala em auditoria de estoque, de forma bem sucinta, a gente tem os aspectos de conferência desse estoque, né? De conferência da sua existência, da sua localização, né? É muito comum, não sei se vocês já trabalharam ou trabalham em alguma empresa que venha fazer controle de estoque, mas é assim muito comum esses estoques, apesar das empresas estarem bem mais antenadas, bem mais preocupadas no sentido de salvaguardar os seus estoques, desse controle de entrada e saída, mas é muito comum ainda nos dias atuais, apesar das notas fiscais eletrônicas, então, dessa agilidade no ato de movimentação dos estoques, ainda é muito comum existir esses furos, né? Então, é uma contagem inadequada, uma entrada de mercadoria equivocada, né? Então, ainda o estoque é uma do departamento da empresa que pode haver aí sempre maior grau de erros, de fraudes, né? Eu já contei para vocês que algumas empresas em que eu tive conhecimento que os funcionários manipulavam estoques, tiravam material dos estoques, vendiam esses materiais por fora, né? E depois, quando ia fazer ali o levantamento do inventário, dava baixa como perda nesse estoque. Então, a gente percebe que essa relação entre o estoque, ela é muito delicada no sentido de um controle adequado, né? Então, também esse é um fator que leva com que o auditor tenha que tomar muito cuidado no sentido da conferência do estoque. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Vamos continuar então. Aqui eu coloquei para vocês algumas classificações, tá? Dos estoques, algumas diferenças que a gente pode encontrar. Então, os estoques são geralmente classificados no ativo circulante, né? Como vocês já estão carecas de saber. Com exceção dos itens com realização superior a 1 ano, que vão lá para o não circulante, né?
No balanço patrimonial, então, a conta de estoque é apresentada aí na seguinte sistemática. Então, a gente tem ativo circulante, nós temos os disponíveis, são caixas e bancos, que a gente já passou por essas contas. Nós temos também o contas a receber, que a gente também já passou. Lendo aqui o contas a receber, agora o Eliud me informou que eu não tinha enviado para vocês os slides do contas a receber, tá? Da aula passada que a gente teve na sexta-feira passada. Eu gravei a aula, mandei o link para vocês, mas os slides eu acabei me esquecendo de mandar. Aí eu postei lá no SEI da faculdade, tanto os slides da aula de sexta-feira, que se referem à auditoria do contas a receber, e já coloquei também esse slide que a gente está apresentando aqui agora na nossa aula, tá ok? Então, vocês podem mais tarde lá dar uma olhada nisso aí. Nós temos também, dentro desse contexto dos estoques, a gente tem várias subdivisões, vamos dizer assim, desses estoques, tá? Então, nós temos produtos acabados, nós temos produtos em processamento, em processo, nós temos estoques de matéria-prima, estoques de importação em andamento e provisão para desvalorização. A gente vai ver cada uma desses tópicos. Só um pouquinho, pessoal. Vamos lá, pessoal. Então, dentro desse contexto, eu coloquei aqui para vocês uma explicação bem sucinta do que representa cada um desses estoques, só para a gente ter uma lembrança, tá? Então, os produtos acabados, eles se referem àqueles produtos que estavam em determinado momento em fabricação e agora já se encontram em condições de venda, tá? Então, aqueles produtos que em momento anterior estavam em processamento, mas agora, quando eles passam para esse estoque de produtos acabados, eles já estão em condições finais ali de vendagem, tá? Então, esses são os tipos de produtos que se caracterizam como acabados. Os produtos em processamento ou produtos em processos, eles dizem respeito a itens internos que ainda estão sendo processados, tá? Aqui, nesses produtos acabados e produtos em processamento e produtos e estoque, perdão, de matéria-prima, a gente tem uma característica industrial, tá? Então, geralmente, quando a gente trata de indústria, a gente tem esses três tipos de estoque. Estoque de matéria-prima, que é quando a matéria-prima ela ainda está na sua forma bruta, vamos dizer assim, né? Ela ainda não participou, ela não foi usada nesse processo produtivo. Num segundo momento, a gente tem os produtos em processamento, né? Que essa matéria-prima ela começa a ser transformada em um produto, e o produto acabado, que já é o final desse produto, né? Ele já está pronto para vendagem. Quando a gente fala em comércio, então a gente não tem essa parte de matéria-prima, nem a parte de estoques de produto em processamento. A gente já vai lá para a parte de produtos acabados mesmo, produto direto para venda, tá bom? As importações em andamento são aqueles estoques de importação que ainda efetivamente não chegaram, tá? Então, eles estão em formação, tá? Então, contabilmente, todos os gastos efetuados relativos a essa importação, elas devem ser agregadas nessa conta transitória de importação em andamento, tá? Que vai ficar lá no meu ativo circulante. Então, quando eu importo algum produto, por exemplo, eu tenho os custos, né? A gente chama de desembaraço aduaneiro, né? Que são os tributos, o pagamento do despachante aduaneiro, o próprio pagamento do fornecedor lá fora, né? Então, a gente tem esses custos, vamos dizer assim, pré-operacionais,
até que essa mercadoria efetivamente chegue aqui no estabelecimento e esteja disponibilizado para venda, né? Então, a gente tem essa conta de transição, que é uma conta que é geralmente denominada de importação em andamento. Então, dentro dessa conta importação em andamento, vão ser imputados, vão ser contabilizados todos os gastos efetuados relativos aí à compra, à aquisição, até a chegada dessa mercadoria importada. Quando os bens importados forem desembaraçados, né, ou seja, o processo for finalizado, será então efetuado o registro no estoque do importador, mediante transferência do saldo final da conta transitória, que é aquela conta de importação em andamento, né? E ela vai virar lá mercadoria para revenda, né? Então, a gente vai fazer contabilmente essa transição de estoque de importação em andamento para mercadoria para revenda, que é quando efetivamente essa mercadoria chegou aqui no Brasil e está apropriada para a revenda ou para a venda ou para a transformação, caso essa importação seja de matéria-prima. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, professora. Diga. Sobre contas transitórias. Desde que eu trabalho, eu escuto esse nome, só que eu não sei o que é. A conta transitória, na verdade, ela é uma conta que ela vai existir em momentos específicos. Por exemplo, nesse caso aqui de importação. Então, naquele momento que antecede a chegada desse produto aqui na minha loja e que eu vou disponibilizar ele para venda, eu vou, ao invés de eu jogar isso tudo para o estoque, que na verdade esse produto ainda nem chegou, então eu não posso colocar ele como estoque, eu vou criar essa conta transitória. Essa conta que vai fazer uma ponte entre o que está acontecendo agora e o que vai ser realizado no futuro. Então, essa é a característica da conta transitória. Ela vai ser criada e utilizada em momentos oportunos em que uma situação vai se transformar em outra. Deu para entender? Deu sim. Sempre que tem fechamento, o pessoal fica louco, né? Ah, não pode ter nada nas contas de transitória. Então, quer dizer que não pode ter nada com, digamos, status não definido? Exatamente, nada pendente, vamos dizer assim. Ah, entendi. Tá bom, obrigada. Tá ok? Lá, Bom, lá para a gente, Milene, tem essas questões de conta transitória também. Essa conta, ela é utilizada mais só para movimentações, ela não tem saldo. Essa conta é só para transitar valores, aonde você quer fazer uma contabilização específica e jogar em uma conta específica, só que você não precisa fazer a movimentação de banco. Aí, geralmente, o pessoal cria essas contas transitórias para fazer essa movimentação. Essa conta tem que ser sempre zerada. exatamente. Um exemplo claro disso é a conta compensação, por exemplo. Vou dar um exemplo de conta compensação. Eu fiz uma compra para um determinado fornecedor e paguei essa compra à vista, tá? E aí, quando eu recebo essa mercadoria, eu identifico que essa mercadoria não vai me servir. Então, eu faço a devolução dessa mercadoria, né? E vou gerar aí um crédito, porque eu paguei a mercadoria à vista. O fornecedor não vai me devolver esse valor em dinheiro. Então, eu vou gerar um crédito dentro de um determinado período para que, caso eu necessite, eu vá compensar esse crédito com uma compra nova, né? Então, quando eu vou fazer essa segunda compra em que eu vou compensar esse pagamento, que eu já tenho esse crédito, eu utilizo a conta de compensação para, vamos dizer assim, receber esse valor que eu tenho de crédito e amortizar o valor de débito que eu vou ter dessa compra nova. Com isso, a minha conta de compensação, assim como as contas transitórias, a nomenclatura muda, mas o sentido é o mesmo.
eu vou sempre ter essas contas zeradas. Essas contas servem para fazer encontro de contas, né? Então, para transitar, por exemplo, uma transferência de um numerário para outro, né? Então, contabilmente, como é que vai funcionar uma transferência de um banco para o outro, por exemplo? Eu vou creditar do banco em que eu estou retirando o dinheiro, debitar na minha conta de compensação, creditar na minha conta de compensação e debitar na conta do banco em que o dinheiro está entrando. Entendeu como é que funciona? Entendi. Obrigada. Então, a sistemática da conta transitória ela funciona dessa maneira. Nem sempre as empresas gostam de utilizar essas contas de compensação, tá? Mas, contabilmente falando, é o correto. Deixa eu pegar aqui a dúvida do Eliud que eu não consegui ler. Deixa eu dar um ESC aqui. Vamos lá. Chat. Com relação aos produtos importados, eles são reconhecidos no momento da emissão da nota de compra e os gastos com a importação são agregados ao valor líquido do produto. Deixa eu ver o que mais. Quando acontece a importação, Eliud, a gente tem alguns gastos primários, vamos dizer assim, a gente denomina de gastos pré-operacionais, vamos dizer assim. Quando eu compro uma mercadoria importada, eu preciso fazer o pagamento dos tributos de forma antecipada, eu preciso fazer o pagamento do desembaraço aduaneiro, que são as taxas cobradas pelo despachante, a conversão de dólar em real, por exemplo, né? Então, a gente tem uma série de despesas, vamos denominar assim, antes dessa mercadoria chegar efetivamente aqui no Brasil, né? Então, essas despesas, mais o pagamento efetivo da mercadoria, vão estar na conta transitória de importação lá, de importação em andamento, tá? No momento em que essa mercadoria chegar aqui no Brasil, que eu receber essa mercadoria e ela ficar daí disponível para revenda, eu vou retirar esses valores de importação em andamento e vou compor esses valores lá na minha conta de estoque de mercadoria para revenda. É isso que você queria saber? Deu para entender? Tranquilo? Beleza. Mais alguma pergunta? Posso seguir? Achei que o Eliud estava escrevendo um texto ali. Vamos lá. Então, nós temos ainda também uma conta de provisão para desvalorização, tá? Essa conta de provisão para desvalorização, ela não é muito utilizada na contabilidade. Nas contabilidades comerciais, a gente tem... Eu, particularmente, nunca vi, tá? Não sei se vocês tiveram contato com ela em algum momento, aí na empresa que vocês trabalham, vocês podem estar relatando. Mas ela é uma conta redutora que faz com que o preço do estoque ele seja ajustado, ele seja adequado ao valor de mercado, tá? Então, de acordo com a legislação societária, a Lei 6.404/76, a Lei das SAs, é possível constituir provisão para ajuste dos estoques ao valor de mercado quando o valor de mercado for menor do que o valor histórico, tá? O valor histórico é aquele valor de aquisição.
Esse tipo de característica de desvalorização acontece muito, por exemplo, em materiais de informática, que assim, tem uma evolução muito rápida e se desvalorizam muito tempo, tá? É um exemplo. No artigo 183 da Lei 6.404, no balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Os direitos que tiveram por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou de produção, deduzido da provisão para ajustá-los ao valor de mercado quando este for inferior. Então, essa regra existe quando o produto se desvalorizou de tal maneira que fica menor que o seu custo de aquisição, tá? Então, nesse sentido, eu vou ter lá meu estoque de produtos à venda, meu estoque de matéria-prima e vou ter uma conta redutora de provisão para desvalorização, que vai reduzir o meu estoque. A característica é essa. Lembrando que, pessoal, aqui eu coloquei um parêntese só para vocês se lembrarem, tá? Essa provisão, apesar de diminuir o valor do meu estoque, ela não terá utilidade no sentido da dedução do lucro, né, para apuração de lucro real e contribuição social, para apuração de IRPJ e CSLL, tá? Então, assim, é uma conta redutora que tem por objetivo equacionar o valor do estoque ao valor de mercado efetivo, mas que não vai servir como dedução para nossa apuração de impostos como IRPJ e CSLL, tá bom? Essa previsão também, esse artigo, ele está mencionado no inciso 2 da Lei 6.404, artigo 183 também, beleza? Como é que funciona, então, essa avaliação dos estoques? O valor contábil dos estoques deve agregar todos os custos de aquisição, quer diretos ou indiretos, que fazem esses custos que fazem com que o estoque se torne possível. Então, nós temos a aquisição da mercadoria, né, que é o valor que a empresa efetivamente comprou do seu fornecedor. Nós temos o seguro da carga, nós temos frete, nós temos os impostos, né? Então, todos esses componentes que fazem com que o meu produto chegue e fique à disposição da minha atividade operacional para que eu efetivamente os venda, fazem parte da composição do custo da formação desse estoque. Esses valores são denominados de custo histórico, tá ok? Esse custo histórico geralmente é o que é mais utilizado em termos de valor de estoque, em termos de avaliação de valores de estoque, tá ok? Então, a avaliação ao custo histórico de aquisição ou até mesmo de produção entende-se como a soma de todos os componentes ou investimentos feitos para que esse bem possa, em um momento oportuno, se transformar em receita, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, foi esses exemplos que eu citei para vocês. O preço constante no documento relativo à transação, ou seja, o preço de compra desse produto que está lá na nota fiscal de compra, né? O valor do frete, que foi o deslocamento dessa mercadoria do fornecedor até chegar na loja para ficar à disposição da venda, né? O seguro, que pode ter sido contratado, dependendo da característica da carga, e os impostos não recuperáveis incidentes sobre a aquisição desse produto, tá bom? A avaliação dos estoques por custo histórico de aquisição ou de produção foi adotada, então, pelos profissionais de contabilidade como método de valorização, né, de estabelecimento de valor dos estoques, né, e foi aí consagrada pelos princípios fundamentais da contabilidade e também é uma das formas aceitas pelo fisco para estabelecimento de valores de estoque.
Aqui eu coloquei para vocês a título de informação, pessoal, a NBCTA 501, que fala sobre as evidências de auditoria e essa norma equivale à ISA 501, que é a norma internacional, que eu também já abordei com vocês, né? E ela fala de algumas peculiaridades dos estoques, tá bom? Então, se o estoque for relevante para a demonstração contábil, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente com relação à existência e às condições do estoque mediante. Aqui, então, a gente vai tratar do que o auditor, no desempenho da sua auditoria, ele precisa efetivamente verificar dentro dessa conta de estoques, dentro desse universo de estoques, tá? Então, desde que seja relevante, né, ele vai fazer essas verificações pontuais. É claro que quando a gente fala em termos de indústria e em termos de comércio, o estoque representa uma parte extremamente importante e extremamente significativa em termos de valor monetário, né? Então, ele vai sim fazer a verificação desses estoques quando for fazer a auditoria. Então, vamos lá. Acompanhamento da contagem física dos estoques, a não ser que seja impraticável, tá? Então, o auditor, geralmente, ele vai fazer esse acompanhamento da contagem física. Ah, professora, mas o auditor ele vai mandar conferir 100% dos produtos? Não, nós estamos falando de auditoria. Então, ele vai estabelecer critérios em termos de maiores quantidades, em termos de valores, né? Então, tudo vai depender muito dos valores dos estoques, das quantidades dos estoques, do grau de confiança, do grau de materialidade que ele tem com relação aos controles internos dessa empresa, né? Então, diante desse cenário, ele vai escolher as formas mais adequadas de conferência desse estoque. 99,9% das auditorias, quando a gente chega nesse aspecto de estoque, o auditor ele vai sim efetivamente estar presente dentro da contagem física. Vai fazer uma amostragem, né? E vai ficar ali olhando, acompanhando efetivamente em loco essa contagem física dos estoques. Caso seja impossível aí fazer essa verificação em loco, né? Ele vai avaliar que tipo de controles internos a entidade ela tem para efetivamente controlar esse estoque físico, né? Então, se for, vamos dizer assim, impossível de se contar, o que é muito difícil, né, também, o mínimo de controle possível e essa localização do local aonde o estoque está inserido já permite que o auditor faça essa contagem, né? Um fator que pode ser relevante nesse sentido é a empresa não ter nenhum tipo de software ou até mesmo planilha, ficha Cardex, que vocês vão ver um pouco mais lá na frente, de controle desse estoque, né? Então, de nada adianta a gente ter o estoque físico, mas não ter um controle desse estoque em termos de entrada e saída, né? Também não adianta. Então, caso exista um controle mínimo em termos de informação de entrada e saída e o local da salvaguarda do estoque seja conhecido, é possível sim proceder com o desempenho da auditoria, tá? Então, ele vai observar a realização dos procedimentos de contagem pela administração, ele pode designar uma pessoa de sua confiança, ou até ele mesmo, se for uma empresa pequena, e uma pessoa, geralmente, que é responsável pelo estoque, ou que fique responsável por essa contagem, de acordo com a amostragem que ele vai estabelecer nos programas de trabalho. Então, ele vai executar esse teste de inspeção do estoque, bem como a contagem de alguns itens, para ver se essa quantidade de determinado produto está batendo com o registro informado tanto no controle interno, ou seja, no software gerencial, vamos dizer assim, quanto na contabilidade
quando a gente fala em valores e quantidades de estoque lá no inventário, que geralmente é feito no final do ano, tá? A execução dos procedimentos de auditoria nos registros finais de estoque da entidade para determinar se refletem com precisão os resultados reais da contagem de estoque, né? Então, ele vai pegar lá, depois dessa contagem prévia, se esses valores efetivamente contados pelos funcionários lá, pelas pessoas que ele designou, ou até por ele mesmo, se esses valores condizem com os resultados apresentados na contagem, nos valores que estão apresentados lá no software gerencial e na contabilidade, tá? Se as contagens físicas dos estoques foram realizadas em uma outra data, que não a data da demonstração contábil, né? Tem empresas que fazem contagem de estoque de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, dependendo do volume de movimentação desses estoques, tá? O auditor deve, além dos procedimentos exigidos, que são essas conferências, né, executar procedimentos que o convençam, né, que recolham evidências suficientes de auditoria, que comprove aí e dê suporte dessa variação de estoque da data da contagem oportuna que a empresa fez até a data em que o auditor esteja fazendo esse procedimento de auditoria, né? Então, ele precisa aí, por exemplo, eu estou fazendo a contagem de um determinado produto, tá? No mês de fevereiro foi feita a contagem desse produto e tinha 1.000 produtos. Aí eu estou fazendo a auditoria agora em maio, tá? Em maio eu só encontrei 600 produtos, beleza. Cadê os documentos suportes que me dão comprovação contábil e fiscal de que saíram de dentro desse estoque 400 produtos, né? Então, o auditor ele precisa também fazer essa comparação entre a data efetiva da contagem do estoque para a data da auditoria, tá? Então, ele vai fazer esses dois tipos de teste de contagem. Se o auditor não puder estar presente na contagem física dos estoques, devido a algum imprevisto, alguma coisa, ele deve efetuar ou observar algumas contagens físicas em uma data alternativa e executar procedimentos de auditoria sobre as transações ocorridas entre essas duas datas. Então, se acontecer em algum momento oportuno, marquei a conferência dos estoques para amanhã. Amanhã o auditor, sei lá, teve um imprevisto e não pôde comparecer. A empresa pode discorrer normalmente com essa contagem do estoque e no momento futuro oportuno, que o auditor venha a estar dentro da empresa, ele vai fazer uma nova contagem e pedir os documentos suportes dessa modificação de quantidade em termos de diferença de datas, tá? Se o acompanhamento da contagem física dos estoques for impraticável, o auditor deve aplicar procedimentos alternativos de auditoria. Se isso não for possível, o auditor deve modificar a sua opinião no relatório, né? Identificando lá, de acordo com a NBCTA 750, que é impossível fazer a contagem desse estoque. Então, ele vai fazer uma abstenção de opinião no sentido pontual dos estoques, tá ok? Mas a realidade, pessoal, é que é muito difícil uma empresa contratar um auditor para fazer essa auditoria e o auditor não conseguir fazer essa contagem ou essa verificação prévia de estoque, tá? Então, eu particularmente também nunca vi esses tipos de caso. Acompanhamento da contagem física dos estoques. A administração normalmente define lá os seus procedimentos internos, né? Segundo os quais o estoque